Oi, eu sou a Kari, eu espero muito que esteja tudo bem por aí e no vídeo de hoje nós vamos desenhar mãos. Eu peguei algumas referências para poder fazer alguns sketches e estudos no meu sketchbook e resolvi compartilhar com vocês aqui o meu processo e também dar algumas dicas às vezes para alguém que está aí travado em desenhar mãos ou que tem muito medo. E a primeira dica é aquela que você sempre vai ouvir quando for desenhar, que é a de usar formas geométricas ou formatos mais simples para poder te guiar no teu desenho. Às vezes é difícil mesmo começar desenhando direto o que tem que ser desenhado, então a gente usa formas para poder simplificar e melhorar ali a proporção do nosso desenho. Quando eu vou desenhar mão, geralmente eu começo pela palma, faço uma forma geométrica para ela, geralmente um retângulo, um quadrado, e depois eu vou puxando linhas para demarcar os dedos. E essas linhas é mais para eu conseguir colocar o tamanho do dedo de acordo com aquela forma geométrica da palma e não ficar muito desproporcional. Depois eu saio preenchendo os dedos com formas geométricas também, outros retângulos, e eu gosto de deixar bem marcado nessa etapa as articulações do dedo, porque isso vai facilitar muito, deixar o nosso desenho com movimento e mais parecido com uma mão mesmo, sem ser algo muito rígido. Depois de um tempo, essa etapa vai ficando mais mecânica e a gente vai exercitando essa visão tridimensional de que a gente conseguir enxergar já o formato a partir dessas linhas e dessas formas geométricas. Ainda melhor quando a gente consegue fazer isso num formato geométrico mais em 3D. Mas eu gosto de simplificar ainda mais meu desenho, então eu uso formas simples para começar, como se fosse um esqueleto mesmo do desenho. Isso vai facilitar muito a sua visualização e deixar mais fácil de colocar uma estrutura em cima desse esqueleto que a gente criou. E uma das melhores partes é quando a gente vai adicionando os detalhes finais, como unhas, vai ajeitando o contorno e tudo mais, tentando deixar mais parecido com a nossa referência. E voilá, a gente percebe que o nosso desenho ele já está parecido com a mão que a gente queria desenhar. E esse é um método que eu uso sempre para desenhar mãos em diversas posições e ele é muito mais rápido do que parece. Essa parte de desenhar aqui as mãos foi bem rapidinho, só observando algumas referências que eu coletei no Pinterest. Então, quanto mais a gente vai treinando, mais fácil vai ficando esse processo. E, gente, não esquece de deixar o like nesse vídeo, porque isso me ajuda muito a continuar criando conteúdo pra vocês, saber que vocês estão gostando do vídeo, que tá sendo útil. Enfim, deixa o like, compartilha com os amigos aí que estão com dificuldade em desenhar mãos também, ou que estão querendo aprender a desenhar. E é isso, simbora. E a segunda dica é use referências. Gente, é muito difícil, às vezes, a gente desenhar com algo que está na nossa cabeça. Eu sei que a nossa imaginação, ela tem um poder incrível, mas nem sempre a gente consegue relacionar muito bem a nossa imaginação com o que a gente tem que desenhar. A gente precisa estar olhando algo real para a gente conseguir reproduzir com mais facilidade, ter, sabe, mais fidelidade ali nas coisas. Então, sempre pegue referências, tanto de fotos que já tem na internet, quanto da sua própria mão. Inclusive, muitas vezes eu prefiro tirar fotos da minha mão do que ficar procurando, porque às vezes você quer uma posição específica e é uma perda de tempo você ficar lá pesquisando para ver se encontra a mão perfeita, sendo que a sua mão já tá bem ali, não é mesmo? Então eu tenho muitas fotos da minha mão, sempre uso a minha mão de referência, inclusive toda vez que eu desenho uma mão, eu olho e falo, nossa, realmente parece a minha mão, até porque ela foi a referência que eu usei. E essa questão de usar uma referência, ela ajuda muito você já treinar o seu olhar. Quanto mais mãos você for desenhando, mais mãos você for olhando, mais comum vai ficando. Inclusive, em alguns momentos você vai conseguir desenhar mãos sem olhar uma referência, já que você desenhou antes, já conseguiu, já observou, já pegou a lógica ali de como funciona a estrutura da mão esquelética, muscular e tudo mais. Então, essa fase de observação, ela é tão importante quanto qualquer outra, talvez uma das mais importantes. A gente tem a mania de olhar as coisas com muita superficialidade, inclusive no mundo atual em que tudo é muito instantâneo, que a gente fica ali na internet passando os vídeos rapidamente e às vezes a gente nem termina de assistir um vídeo rápido porque ficou sem paciência, nossa, tá muito longo esse vídeo. Eu tô falando por mim mesma. Tem vídeos que já são ali de 30 segundos e você não tem paciência pra terminar de assistir, Deus sabe lá por quê.
às vezes não é do nosso conteúdo, realmente, mas tem vídeos que é falta de paciência mesmo, que é uma coisa que já demorou muito de entrar no clímax. E quanto mais a gente exercita esse tipo de comportamento, mais a gente se distancia de observar coisas, de observar detalhes, de analisar realmente. E isso atrapalha um pouco o nosso aprendizado. Então, muito sobre desenhar é muito sobre observar. Então, desenhar coisas reais, desenhar imagens é muito legal e desenhar coisas reais também. E isso interfere em você, às vezes, parar um tempo para só estudar aquilo, aquele cenário, aquele objeto, a coisa em questão em que vai ser desenhada. Olhar para ela, entender um contexto em que ela está, sabe? A estrutura dela, a proporção dela, sabe? Então, isso é muito interessante, às vezes realmente parar, olhar. Às vezes você não vai nem desenhar determinada coisa, mas sempre que você tiver assim com tempo, só pare e observe, seja um cenário, seja uma pessoa, seja uma parte do corpo, seja um objeto. Tentar olhar com um olhar mais sensível para entender a composição daquilo, a estrutura, o contexto. Isso vai melhorando muito quando a gente vai desenhar alguma coisa. Isso vai ajudando a gente a conseguir desenhar as coisas de cabeça, que nem sempre você vai precisar pesquisar uma referência. É claro que quando a gente está olhando uma referência, nosso desenho ele fica mais fiel. Mas quando a gente também quer exercitar um pouco da nossa criatividade, fazer coisas mais independentes mesmo, coisas mais criativas que vêm da gente, é muito bom ter esse banco de dados na nossa cabeça, esse estudo, essa observação que você fez. Eu fui deixando aqui as referências do Pinterest que eu usei e eu sei que não ficaram exatamente iguais, mas ficaram de um jeito que foi satisfatório pra mim. Nessa mão que ela tá segurando o raminho, eu fiz uma alteração na mão. Provavelmente eu não usei o ângulo correto, que é exatamente o que tá na foto. Então, quando eu fui encaixar o raminho, eu achei mais interessante fazê-lo nessa direção, para o meu desenho, em que ele ficasse ali sobrepondo a mão, né? Na foto de referência, o raminho tá passando por fora da mão, a parte de baixo, ele não encosta ali na mão. E eu coloquei na frente, foi uma opção minha. Na hora, encaixei, achei que seria mais interessante pro meu desenho. Eu ainda me lembro quando eu tinha muito medo de desenhar à mão. Minhas mãos sempre saíam muito esquisitas, muito feias. E não era intenção, sabe? Porque tem vários tipos de desenho com mãos que eles são estilizadas, né? Que elas não são realmente baseadas ali na estrutura humana, que elas são mais soltas, são mais caricatas. E eu também gosto. Só que às vezes a gente quer fazer uma mão assim, mais humana, mais articulada. E toda vez que eu tentava era um completo fracasso. Mas aí eu fui estudando, fui pesquisando vários tutoriais na internet e encontrando um método que era mais interessante pra mim, que eu achava mais legal e que foi dando certo pra mim. E aí, à medida que eu fui treinando o meu olhar e criando mais essa questão de tridimensionalidade, conseguindo entender isso, foi ficando bem mais fácil. E hoje, não é que eu não que eu desenho todas as mãos, não, às vezes dá uma travada. Às vezes eu preciso apagar algumas vezes, sabe? Nem sempre vai ficar o desenho perfeito. Às vezes a gente vai precisar se esforçar mesmo para conseguir chegar lá. É como tudo na vida, né, gente? Algumas coisas serão mais fáceis, outras mais difíceis, muitas outras mais difíceis. Mas à medida que a gente vai insistindo, vai ficando mais comum e menos assustador também. E eu já desenhei essas mãos no meu sketchbook de pintura com a intenção de pintar mesmo. Ia ser de guache, mas ali no meio do processo eu resolvi fazer de aquarela e tô usando essas pastilhas de aquarela da Artus, que eu ganhei de um inscrito ano passado. Ai meu Deus, já vai fazer um ano que isso aconteceu. Vou até deixar esse vídeo aqui nos cards para vocês assistirem e relembrarem comigo esse momento. Eu gosto muito de pintar algumas coisas de aquarela, assim, principalmente quando eu venho com a ideia de sketch, sabe? Porque eu acho que me desprende um pouco da questão de ser perfeito. Não que com guache eu também fico com esse pensamento. Se você assiste meus vídeos, você sabe que eu tô sempre falando de eu pintar com tranquilidade, pintar desprendida e não tava preocupada com a referência, blá blá blá. Eu tô sempre falando isso, mas eu acho que a aquarela, ela me deixa ainda mais solta porque ela não... É difícil de controlar, né? A gente, pelo menos eu não consigo controlar ela, então eu já entro na vibe dela e deixo ela fazer o que ela quiser. Pra pintar essas mãos, eu acabei não seguindo muito a referência de cor das referências. Ficou esquisito, né?
essa frase. Enfim, eu não me baseei muito na referência em si para pintar, em relação à cor. Eu fui usando as cores que eu achei que seria os tons de pele, né? Fui testando tons de pele aqui. Eu usei a referência mais para ver a questão de sombra e luz. Onde é que estava a luz, onde é que era mais escuro, onde é que era mais claro, para deixar o desenho com mais sentido. Mas em relação aos tons de pele, eu acabei não seguindo muito. E assim a gente já vai entrando na próxima dica, que é justamente essa da sombra e da luz. Você aplicar as noções de sombra e luz que está na referência, vai deixar o seu desenho mais parecido com a foto. Então, mesmo que você não esteja usando a cor em questão, como por exemplo, você vai pintar um vaso e esse vaso é laranja, mas você quer pintar de azul. Se você aplicar as mesmas condições de sombra e luz que está na imagem do vaso laranja, mas você pintar de azul, ele vai ficar parecido, mesmo que a cor seja diferente. Então, colocar as partes escuras nas partes escuras e preservar a luz daquele objeto vai ainda deixar o objeto parecido, mas com uma ambientação diferente, né, de outra cor. Então, isso também traz muito sentido para o desenho, né? Quando a gente entende essa questão de sombra e luz, às vezes, não no desenho imaginário, mas quando você consegue observar ali na imagem as partes que estão expostas mais à luz, as partes que estão guardadas na sombra, isso vai trazer a profundidade e a semelhança com a referência que você está fazendo. Sem contar que mãos, né, é um negócio, uma parte do corpo que ela é muito interessante, porque ela tem vários elementos, ela tem articulações e ela faz movimentos e coisas assim que é surreal, é interessante demais. Então, quando a gente vai aplicando essas noções, a gente já fez nosso desenho ali, deixou com a proporção certa. A gente foi ali e vai pintar ela para trazer essa profundidade, ela vai ficar ainda muito mais interessante, vai ficar um elemento assim incrível. Então, desenhar mãos, eu sempre acho muito artístico. Mesmo que, às vezes a gente não deixe ele muito parecido, assim, eu não quero um negócio realista, eu quero um negócio mais assim, sabe, diferente, algo que vem de mim. Esse entendimento do que é real vai deixar o que vem dentro de você muito mais interessante. E eu sei que nós artistas já temos nossa intuição, nós somos extremamente capazes de criar algo genuíno e autêntico no mundo. Mas eu também gosto de pensar sobre a questão do estudo e desconstruir algo que você já sabe? Por exemplo, você estudar todas essas noções de desenho, técnicas e tudo, e a partir delas você desconstruir e criar o seu estilo, que não necessariamente precisa ser realista nem nada, mas você sabe o que você está desconstruindo, você sabe justamente onde você está martelando e aplicando força para poder criar o seu estilo. E, enfim, gente, toda vez que eu vou estudar desenho, que eu conheço outros artistas mais experientes do que eu vou ter aulas e tudo mais, eu acabo tendo essa reflexão, né? Me vem essa reflexão de fora. É uma coisa que as outras pessoas falam, né? Mais experientes e tal, sobre a questão do estudo, que a intuição, ela sozinha, ela não é suficiente. Por mais que seja incrível, eu sei que tem muita coisa nossa que a gente não quer estragar e o estudo não necessariamente vai estragar. Na verdade, o estudo sempre vai agregar, né? É sempre abrir novos caminhos, novas descobertas, novas desconstruções. E essas mãozinhas ficaram melhores do que eu tava esperando, sinceramente, porque eu queria gravar um vídeo falando sobre mãos, outro vídeo. Eu já tenho alguns aqui. Eu sei que tem um vídeo longo que eu falei sobre anatomia, sobre mãos, que naquele vídeo eu tava bem esquisita. Sinceramente, foi uma semana louca. Eu reassisti esse vídeo e fiquei, meu Deus, eu tava assim meio pancadinha da cabeça. Então eu estou tentando gravar outros vídeos dando dicas também para trazer assim mais conteúdo pro canal. E naquele vídeo eu não falei só sobre mãos, foi um vídeo meio confuso. Inclusive é um dos vídeos que tem mais visualizações no meu perfil, também não entendo a lógica disso, mas tudo bem. Vamos trazer algo mais didático, mais interessante. E aí, quando eu fui pintando aqui com a aquarela, foi ficando melhor.
do que tava na minha cabeça, sabe? Porque inicialmente eu ia fazer esse vídeo tentando dar dicas e falando sobre mãos, e ia ser um sketch. Ia ser uma pintura mais soltinha, sabe? Mas aí eu fui me empolgando quando fui pintando e o negócio foi pegando forma ali, mesmo que eu fosse deixando a aquarela mais solta, mas sem controle mesmo, mas sem intenção de ser de fato realista. Mas eu fui preservando a questão de onde era mais escuro, de onde era mais claro. E foi ficando muito legal, sério. Eu gostei muito dessa página das mãos. Ficou assim tão... Ai, sei lá, eu gostei. Eu vou tentar, assim, fazer mais páginas do meu sketchbook interessantes. E eu tô pretendendo preencher esse sketchbook aqui com vocês. Assim como nós preenchemos o outro, onde eu fiz várias pinturas do Estúdio Ghibli com tinta guache escolar. Pois é, vamos trazer aí ideias. Eu tô querendo trazer dicas também. E, enfim, várias coisas. Inclusive, aceito ideias, sugestões de vídeos aqui nos comentários. E pra finalizar esse vídeo, eu vou fazer o que eu sempre faço em todos os vídeos em que eu dou dicas pra vocês, que é falar aquela coisa óbvia. De que quanto mais você treinar, melhor o seu desenho vai ficar. Eu sei, isso é muito chato de ouvir às vezes, mas é porque às vezes a gente quer uma evolução muito imediata. A gente quer acertar muito no primeiro desenho. E muitas vezes a gente consegue acertar no primeiro desenho. A gente segue um tutorial, a gente, enfim, consegue. Mas o exercício, ele é muito importante. Acertei no primeiro desenho, já tô craque, tá craque, continua desenhando, que vai ficar ainda melhor. Então, e muitas vezes, mesmo você desenhando bem, você vai errar, você vai fazer um desenho esquisito, você vai ter que apagar várias vezes. Gente, esse é o processo. E o que eu gosto muito de dizer, assim, é pra gente não desanimar. E eu me incluo nesse agente, porque acontece comigo também. Tem coisas que eu quero desenhar que eu não consigo, que eu fico frustrada, e aí que entra todo o passo a passo. Eu vou procurar, vou estudar, vou tentar, vou treinar, até conseguir chegar no que eu quero. E tem muita coisa que eu ainda não cheguei onde eu quero, e que eu espero que vocês me acompanhem aí nessa jornada de chegar onde eu quero. Em alguns desenhos, em algumas pinturas. Eu tô voltando a pintar com materiais assim, como aquarela, guache. Então é isso, não desanima aqui comigo, segura na minha mão e vamos desenhar e pintar bastante. Eu acho que vai ser super legal, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha chegado até aqui, que você tenha saído aqui com vontade de pintar, de desenhar, mãos ou qualquer coisa que seja. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho!